lugar, queria dizer que eu agradeço muito estar podendo participar desse debate. Eu acho que mais do que nunca é preciso que a gente esteja debatendo, se mobilizando pela questão da cultura, na medida em que nós temos consciência do significado da cultura. Não é, a gente não está lutando apenas só pelo lado profissional, a gente tem uma consciência, uma noção. Eu acho que foi muito oportuna a fala do Dr. Daum, quando ele fala aqui da importância, que não há efetiva democracia se os direitos culturais não forem respeitados. E para isso tem que se traduzir através de políticas que fomentem a cultura e de recursos que privilegiem, vamos dizer, essas políticas, para que efetivamente a gente tenha um Estado democrático de direito. Eu acho que, pelo menos por uma boa parte aqui, eu gostaria de me referir especialmente a Lélia Abramo, pelo seu passado e o seu presente de luta. Lélia hoje, aos 90 anos de idade, continua absolutamente participante de toda a vida política e cultural do país e trazendo sempre a sua participação. Eu sei, por exemplo, que a Lélia ontem não estava bem de saúde, mas hoje ela está aqui participando e discutindo. Não, e a verdade não é, ele nunca se negou. Então eu acho que esse exemplo de mobilização e de participação é fundamental para que a gente se mire, porque o que me parece hoje é que a gente reclama, a gente sente na carne as consequências da ausência de políticas públicas para a cultura, não só a nível municipal, como estadual, como federal. Ainda estamos muito, embora existam propostas como a que está aqui na Secretaria de Cultura, e eu sei que no Estado também existem algumas propostas que vão nessa direção, mas não existe efetivamente uma política pública de cultura nesse país. E ela só vai existir quando nós tivermos uma mobilização e a condição de exigir dos nossos governantes uma política de cultura que reflita realmente a infinidade de coisas na televisão onde se fala inglês. Não é obrigatório traduzir, compreenda? Eu acho que da área cultural, o Haroldo de Campos disse que nós artistas, que sempre estivemos junto com o povo nas lutas libertárias, nós temos um compromisso aí com os poetas abolicionistas, porque foi feita a abolição, mas não foi feita a reforma agrária. Então, é verdade, que na verdade hoje a gente hoje o Jornal do Brasil está publicando esses dias o mapa do trabalho escravo no Brasil, e a gente não precisa ir muito longe, a gente vê o trabalho escravo aqui, as mudanças que foram promovidas pelo governo na CLT, elas praticamente, vamos dizer, elas dão legalidade a uma forma de trabalho semi-escravagista. Volta praticamente ao século XIX. Então as conquistas desse século todo, de repente, são jogadas para trás. Então o que a gente tem visto, embora eu concorde com o professor Dalmo, que a gente avançou muito, mas a gente vê coisas voltando para trás por ausência de mobilização, que nos deixam apavorados. Eu acho que aí a cultura tem um papel fundamental, e acho que nós artistas temos que ter essa consciência. A Lélia estava falando aqui agora há pouco que o teatro realmente ele teve, particularmente nas décadas de 50 e 60, ele teve um papel fundamental na construção e do processo democrático e na defesa da democracia, na disseminação das ideias. Então, um artista, quando escolhia ser ator de teatro, ele sabia que ele tinha que se embasar culturalmente. Ele tinha que ter uma postura cultural e política ao mesmo tempo. Mesmo que ele não tivesse vinculado a um partido político, ele estava participando de um processo político. Foi graças a isso que o teatro esteve nas linhas de frente da luta e na resistência contra a ditadura. Não foi à toa que o teatro foi o mais hostilizado pela ditadura, e o grande projeto cultural da ditadura foi a criação das redes de televisão.
justamente no sentido de neutralizar, porque as companhias de teatro, elas tinham um papel fundamental na discussão das ideias. Eu me lembro que, e aí era um panorama muito vasto, porque existiam as companhias mais tradicionais, mais culturais, sem um repertório, vamos dizer, empenhado politicamente, que eram as companhias como o TBC e os grupos, vamos dizer, dos atores que saíram do TBC, que faziam um teatro mais cultural, sem uma preocupação. Isso não quer dizer absolutamente que não houvesse preocupação social, porque uma boa parte desses repertórios tinham peças de grande peso social, mas quem veio com a proposta política... E eu acho isso que é muito importante, eu tenho sentido isso, eu circulo muito por aí falando, onde me deixam falar, onde é possível. É muito importante que as pessoas acreditem que têm direitos e lutem por eles. Porque nós ficamos numa atitude assim meio nobre, fazendo blague, direitos, imagina. Não, é direito sim, eu tenho e exijo que respeite o meu direito. Acho que por este caminho é que a gente vai avançar. Eu queria mais uma vez agradecer, me pôr as horas e desejar muito sucesso, não só para este congresso, mas para tentando escrever sobre a sua realidade a partir do que foi proposto desse pequeno teatro em São Paulo, para você ver que o poder da cultura é um poder muito grande, principalmente quando essa semente cai em terreno fértil. E aí eu quero lembrar que isso aconteceu um pouco dentro da minha geração, onde a gente foi beber na experiência de pessoas, de uma geração, de algumas gerações anteriores, que vinham fazendo um trabalho de construção desse processo, do qual a Lélia fez parte e em qual nós sempre nos viramos, entendeu? É um grupo efetivo de artistas intelectuais que nos davam esse exemplo. Muitos, infelizmente, já foram embora. Felizmente, a gente tem pessoas como o Mário Lago, como a Lélia Abramo, que estão aqui para que a gente continue se mirando nesse exemplo. Mas a minha geração foi criada, por exemplo, na escola pública. Então, na minha escola, nós tínhamos, embora as políticas públicas para a cultura no Brasil, a Lélia disse muito bem aqui há pouco, nunca foram satisfatórias. Nós estávamos já questionando tudo isso, desde o momento em que eu entrei no teatro, havia um questionamento de tudo isso. Embora a gente até tenha que reconhecer que no Estado Novo, a gente teve uma estruturação de política de cultura que até hoje muita coisa do que existe aí foi feita lá, mas por intelectuais que muitas vezes nem partilhavam daquele governo, mas que estavam dentro do processo que começou com a Semana de Arte de 22, que eu acho que foi, na verdade, o grande movimento cultural e político do século passado, no sentido de reconhecimento da nossa identidade cultural.